pessoal, de volta aqui a mais um dos vídeos do Cássio. Dessa vez eu vou estar apresentando para vocês as grandezas elétricas, noções básicas, tá? Das grandezas elétricas no circuito ou no sistema elétrico das motos, tá? A gente sabe que os mecânicos também efetuam serviços de reparos na parte elétrica das motocicletas. Então, pessoal, sabemos que para que o motor funcione e a motocicleta acabe entrando em movimento ou funcionando o motor, precisa que outros circuitos elétricos também funcionem, tá? E precisa de uma alimentação nesse circuito elétrico. Por exemplo, a gente sabe que para o motor funcionar, a gente precisa da bobina de faísca gerar essa faísca para a vela, né? E do CDI ter uma tensão elétrica para que ele funcione, e também outros componentes como o relé de pisca da seta da moto, a buzina, a iluminação dos faróis, lanterna, luz de freio, enfim. Tem uma série de componentes elétricos nas motocicletas, tá? Então o que acontece? Tem que ter alguma coisa que alimente a motocicleta com essa eletricidade, né, pessoal? Com uma carga elétrica para que funcione esses dispositivos. Então, pessoal, a motocicleta tem a bateria, que todo mundo conhece e sabe que a bateria ela funciona com corrente contínua, como eu já mostrei no vídeo explicando algumas coisas sobre o multímetro, as escalas de corrente alternada e contínua. A gente viu que a bateria usa corrente contínua, tá? E é a bateria que aciona as setas da moto, a buzina da moto, a luz, a lâmpada de freio, a luz do freio da motocicleta, alguns CDIs de corrente contínua, tá bom, pessoal? Enfim, a bateria alimenta esse circuito, tá? Que é os dispositivos que eu já acabei de falar, como a lâmpada de freio, a buzina, as setas da moto e CDI em alguns modelos, tá? E outras coisas mais, como motos com partida elétrica, motor de partida, marcador de combustível, enfim, é uma série, né, de dispositivos elétricos ou componentes elétricos que funcionam na motocicleta para que ela funcione direitinho, né? Dê seta e etc e tal. Então, pessoal, para que essa bateria, né, funcione e não precise de a gente tirar a bateria e carregar a bateria e voltar a colocar na moto, teria que se criar um sistema que alimentasse essa bateria continuamente para que ela não se descarregasse, ok? Então temos o alternador da moto que alimenta a bateria, só que o alternador funciona com corrente alternada, ok? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre essas grandezas, sobre o que é uma corrente alternada, uma corrente contínua e o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica, amperagem, tá bom, pessoal? E voltagem, para que vocês não se confundam, tá? Tem muitos mecânicos que até hoje não sabe, não tem muita noção do que significa esses nomes, nomenclaturas, etc e tal. Então eu vou tentar passar para vocês de forma simples e o mais simples possível para que todo mundo entenda. Vocês sabem que aqui o Cássio Mecânico é uma pessoa simples e humilde e procura estar passando um pouquinho de conhecimento para a galera que está começando aí na parte
de mecânica estão frequentando cursos e tem alguma dúvida, e a gente tenta auxiliar de alguma maneira, tá bom? Lembrando que eu não sou doutorado nisso, não sou pós-graduado em parte elétrica de moto, nem professor de mecânica. Mas, pessoal, eu sempre me esforço para estar passando para vocês aí algum conhecimento, alguma noção, tá? Para que vocês acabem desempenhando o serviço. Pessoal que está trabalhando tem uma dificuldade ou outra, acaba visualizando ali os meus vídeos e muitas coisas acabam sendo esclarecidas, né? E é essa boa vontade que me faz fazer os vídeos, tá? Os elogios da galera, mandando um salve aí, um abraço para todos os inscritos, toda a galera, elogios de toda parte, pessoal. É muito bacana a motivação que me motiva, a força que eu tenho para fazer os vídeos esses elogios da galera, o retorno, o carinho do pessoal que acompanha meus vídeos do YouTube, a página do Face, enfim, o pessoal sabe que a boa vontade aqui é grande. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então estudando a corrente contínua, tá bom? Então a gente sabe que a corrente contínua é a corrente liberada por baterias, tá? Por baterias, pilhas, enfim, toda aquela bateria que a gente vê funciona com corrente contínua. Então todo produto que libere uma corrente elétrica e tem essa corrente elétrica armazenada, ela é corrente contínua, pessoal. Exceto, é claro, a energia elétrica que a gente tem nas tomadas residenciais de nossas casas. Essa energia é alternada, tá? Não é contínua. Então, pessoal, o que é, como funciona a bateria, como que funciona a corrente contínua. Então a gente vai entender isso agora. Então vamos lá. Corrente contínua, pessoal, ela é formada por cargas elétricas, tá? Dentro da bateria, tá? Então tem uma carga elétrica armazenada dentro da bateria, ou seja, tem uma tensão na bateria, tá? E a gente vai entender isso melhor. Então o que é a tensão da bateria? A tensão, pessoal, é o que? É a diferença de potencial entre um polo e outro, ou seja, entre o polo positivo e o negativo. Mas o que é isso, diferença de potencial? É simples. Se a gente imaginar a bateria carregada com elétrons, tá? No polo positivo tem mais elétrons do que no polo negativo, entendeu, pessoal? Então o que acontece? São os elétrons responsáveis por conduzir as cargas elétricas que a gente tem na eletricidade, ok? Na corrente elétrica. Então, esses elétrons, pessoal, numa bateria, qualquer bateria que a gente encontra, funciona da seguinte maneira. No polo positivo, a gente temos bastante elétrons, por um exemplo, tá? E no negativo a gente temos menos. Então é como se a gente tivesse duas bacias de água. Um exemplo, uma bacia, um balde completamente cheio e o outro quase vazio, tá? E a gente conectasse uma mangueira de um balde cheio ao balde que está quase vazio. O que vai acontecer? A água do balde cheio vai fluir para o balde vazio,
até que os dois fiquem no mesmo nível. Se os dois ficarem no mesmo nível, não vai fluir mais, não, a água que estava no balde cheio não vai passar para o que estava vazio e nem do vazio para o cheio. Então, o que é isso? Quando acontece isso é quando a bateria descarrega, tá? Então, quando você aciona um dispositivo, a corrente elétrica ela passa. Um exemplo do balde cheio, vamos supor que a água do balde cheio fosse a cargas elétricas, e a do vazio também, do quase vazio ou quase vazio. Então, quando a gente aciona um dispositivo, a gente vai liberar a corrente elétrica que vai passar pelo dispositivo e ir para o polo negativo, que tem menos elétrons que o positivo. Então, os elétrons que estavam no polo positivo, por ter essa diferença de potencial, eles vão fluir assim que você ligar qualquer dispositivo que esteja funcionando, vai passar pelo dispositivo e para o polo negativo. Apesar, pessoal, da gente saber, tá, que o que conduz a eletricidade não é, na verdade, o polo positivo de uma bateria ele está cheio de elétrons, e elétrons, na verdade, pessoal, é cargas negativas, tá? Não é positiva. Mas quando se descobriu isso, os estudiosos, tudo já tinha sido formado um conceito de que o polo positivo tinha cargas positivas, tá? E na verdade não é assim. Na verdade, o polo positivo que a gente tem nas nossas baterias, eles estão carregados de elétrons, que são cargas negativas que fluem do negativo para o positivo, tá? Mas, pessoal, os cientistas, esses pessoal aí que deram os nomes, a eletricidade, corrente, etc e tal, decidiram não mudar isso. Então, o polo positivo, a gente vai continuar pensando que são cargas positivas, mas na verdade os elétrons são cargas negativas, mas isso não importa, tá? Então, o positivo é positivo e o negativo é negativo. De qualquer maneira, a gente vai levar dessa maneira. Então, pessoal, eu costumo ter um outro exemplo para a gente diferenciar o que é tensão, o que é corrente, o que é amperagem e o que é voltagem, tá? Então, sabemos que a bateria é carregada por elétrons na parte negativa, na parte positiva da bateria, no polo positivo. Polo negativo tem um diferencial de potencial onde tem menos elétrons, tá? Então, os elétrons do polo positivo vai fluir, pessoal, para o polo negativo, tá? Então, como que a gente vai explicar isso? Os elétrons, pessoal, que é os condutores da eletricidade, das cargas de eletricidade, a gente denomina como amperes, tá? Então, o que acontece? Imaginamos, pessoal, termos dois compressores, tá? De ar. Só que um compressor é pequenininho e o outro compressor é bem maior, com uma capacidade de maior litragem de ar. Então, vamos imaginar que o oxigênio que enche esses compressores seriam os elétrons ou os amperes, tá? Então, se a gente tem um compressor pequeno, ele vai caber menos ar, ou seja, menos amperes nele. Se a gente tem um compressor grande, com um cilindro grande, ele vai caber mais ar. Então, ou seja, se a gente supor que esse ar seja amperes, ele vai caber mais amperes, certo, pessoal? Tá, aí, pessoal, a gente vai imaginar assim,
últimos dois compressores, tanto o pequeno como o grande, eles têm um relógio, um manômetro de pressão. E tanto o pequeno como o grande, vamos supor que 12 volts seria 12 psi de pressão de ar, tá? Então os dois compressores, o pequeno e o grande, estão com o registro regulado para sair 12 psi de pressão. Então isso, pessoal, essa pressão é a tensão elétrica, se a gente for imaginariamente imaginar dessa forma, tá? Como um exemplo, a pressão do ar como a tensão elétrica, entendeu? Então, se a gente tem 12 psi de pressão de ar, comparando com a tensão elétrica, 12 volts. Imaginemos que esses dois compressores, tanto o pequenininho como o grande, tivesse um manômetro que regulado para sair, vamos supor, 100 psi, ok? Então 100 psi a gente vai imaginar que seria 100 volts, entendeu? Então é bem próximo disso, pessoal. Então se você abre um registro de pressão de ar com 12 psi, você vai ver lá pouca pressão. Se você aumentar para 50 psi, vai ter mais pressão de ar, entendeu? Então é basicamente isso, a tensão. E a tensão é medida em que? Em volts, entendeu? O que é voltagem? É nada mais, nada menos que a unidade da tensão, entendeu? É a mesma coisa da gente medir a pressão do compressor. A pressão do compressor é medida em que? PSI ou bar, tá? Tem vários meios de medir a pressão, mas a tensão elétrica ela é medida em volts. Então, se tem a tensão de 110, é 110 volts, entendeu? A volts é nada mais, nada menos que o nome que se dá para a gente definir a tensão, entendeu? Se tem 12 volts, a tensão é de 12, entendeu? 12 o que? 12 volts. Então a tensão é uma pressão, pessoal, com que sai essa corrente elétrica, tá? É a pressão com que os elétrons são empurrados pelo fio ou o condutor que estiver conduzindo essa eletricidade, tá bom? Então se a gente imaginar que eu tenho uma pneumática pequena, como eu uso nos vídeos, e eu preciso, para apertar um parafuso com aquela pneumática, parafusadeira, de meio quilo de pressão de aperto. Para apertar os meio quilo de pressão, eu precisaria regular para 30 psi o meu compressor, para dar aqueles meio quilo de pressão. Então, se o meu compressor, o manômetro, estiver regulado com 15 psi, e na verdade eu precisar de 30 psi para dar aqueles meio quilo de aperto, com 15 psi não vai dar meio quilo. A pneumática não vai ter o mesmo aperto, tá? Ela precisaria de 30 psi. É a mesma coisa de um aparelho, pessoal, que precisa de 12 volts. Vamos supor, você liga numa fonte que tenha 6 volts, não vai funcionar. Ou se tiver com 8 volts, vai funcionar fraquinho, vai esquentar a fiação, é perigoso dar defeito. Da mesma forma, se você colocar um aparelho, um componente que funcione com 12 volts e ligar ele em 50 volts, aquela pressão de corrente vai queimar. A mesma coisa, se eu, dando um exemplo como um compressor, eu tenho a pneumática pequena, preciso de meio quilo e precisaria de 30 psi para dar os meio quilo de aperto quando eu for apertar a pneumática. Se eu regular e colocar lá 100 psi, vamos supor que seria a voltagem, trocando aí em miúdos,
Se eu colocar 100 PSI, o que vai fazer? Na hora que eu acionar a minha parafusadeira, ou ela vai estourar, porque aquela pressão é muito grande, ou ela vai exceder aquele aperto drasticamente, vai espanar o parafuso, mas bem provável que a ferramenta se quebraria, entendeu? É dessa maneira que a gente vai definir a tensão e a voltagem. Então, 110 volts é uma tensão, tá? E 220 é uma tensão maior, 360 é uma tensão maior, 12 volts é uma tensão menor, 6 volts é uma tensão menor ainda. Então, os volts seria a medição da tensão, tá? E a tensão, se a gente for imaginar, seria a pressão com que essa eletricidade é empurrada pelo fio, essa corrente vai ser empurrada pelo fio quando for acionado um dispositivo, beleza, pessoal? Então imaginemos que a amperagem, pessoal, é esse potencial no compressor, ok? Então o que enche o compressor é o ar, mas na bateria de corrente contínua, o que carrega ela é os amperes, entendeu? Então se a gente tem uma bateria de 5 amperes, por exemplo, e a gente tem uma bateria de 10 amperes, ou seja, essa bateria de 10 amperes, ela está mais cheia de eletricidade, entre aspas, do que a bateria de 5 amperes. É como se a gente tivesse um compressor pequenininho de 30 litros dentro do cilindro e um compressorzão grande de 300 litros, vamos supor. Então, quer dizer, o compressor grande de 300 litros, ele vai ter bem mais tempo o ar dentro dele do que o pequenininho. O pequenininho vai esvaziar mais rápido. Então, dessa mesma maneira, a gente pode comparar com a amperagem das baterias. Então, a bateria de 5 amperes tem menos amperes do que uma de 10. Então, se uma lâmpada que consome meio ampere, você ligar numa bateria de 5 amperes, em 10 horas, essa bateria de 5 amperes vai descarregar. Se fosse numa de 10 amperes, em 20 horas, mais ou menos, essa bateria ia se descarregar. Então a amperagem, pessoal, de cada bateria é o tanto que ela que ela tem de elétrons dentro dela. Entenderam? Acho que deu para entender bem, né? Então, certos componentes puxam mais amperagem. Então, requer uma bateria que tenha mais amperagem. Porque senão a bateria vai descarregar rapidinho, entendeu? É bem por aí. Então, se nós temos um compressorzinho pequeno, regulado com 12 PSI de pressão, ou seja, 12 volts, e ele tem 30 litros, vamos supor que seja uma bateria de 30 amperes, com 12 PSI, e temos um compressor grande, mas regulado lá a pressão 12 PSI, ele vai, a hora que a gente, vamos supor, ligasse algum componente, ia liberar 12 PSI, o mesmo que o pequenininho de pressão. Só que o grande, como tem bastante ampere, o que acontece? Ele vai alimentar por muito mais tempo, ele vai ter muito mais ar, muito mais tempo do que um compressor pequeno. Dessa maneira a gente distingue duas baterias, uma com menos ampere do que a outra, tá? E é os amperes que alimentam o circuito, pessoal. Quando a gente causa uma corrente, tá? A tensão é a causa, pessoal, e a amperagem é a consequência. A corrente, quer dizer, é a consequência. Então, não tem corrente elétrica se a gente não tiver uma tensão, ou seja, uma pressão para empurrar essa corrente pelo condutor, a fiação, para passar pelo dispositivo que vai ser ligado, né? Então, pessoal,
a diferença de voltagem e tensão. Tensão é a pressão que tem no fio, tá? Para conduzir essa corrente quando for acionado algum dispositivo elétrico. E a voltagem é o jeito que a gente, é o termo que a gente usa para medir essa tensão. Então, se a tensão for de 110, é 110 volts de tensão. Se for 220, é 220 volts de tensão, tá? A corrente, o que é a corrente, pessoal? A corrente, ela só acontece quando a gente liga a qualquer dispositivo elétrico. Então, se a gente tem uma tensão na bateria e não liga nada, aquela tensão vai ficar parada ali. Agora, se a gente ligar um fio, um dispositivo na bateria, no polo positivo e negativo, aí sim aquela tensão ela vai liberar a corrente que vai passar pelo fio e pelo dispositivo. E a amperagem é o que? É o tanto de elétrons que tem na bateria, tá? Então, cada componente tem sua potência e consome o tanto de amperes estipulado no componente elétrico, tá? Então, dessa maneira, as baterias com mais amperes têm maior duração de alimentar qualquer componente elétrico por mais tempo. Beleza, pessoal? Então, essa parte da bateria é isso aí. Agora a gente vai para a corrente alternada, tá? Então, a bateria, corrente contínua, na moto ela alimenta o que? Ela alimenta a lâmpada de freio, tá? Ela alimenta o marcador de combustível, que funciona com corrente contínua. Ela alimenta o relé de pisca, que ao acionar seta para a esquerda ou direita vai acionar as setas e a corrente vai passar pelo relé e pelas lâmpadas. E o motor de partida, a buzina, tá bom, pessoal? Então, se eu não me esqueci, a luz do neutro também é alimentada pela corrente contínua da bateria. Ok, pessoal? Então, pessoal, a corrente alternada é o que alimenta as lâmpadas do farol e lanterna traseira e as lâmpadas do painel que iluminam ali o marcador de combustível e o odômetro, tá bom? O velocímetro, tá? Que iluminam ali o painel. Então, pessoal, a corrente alternada, essa corrente alternada, o que ela faz? Ela é gerada lá pelo estator, tá? Ou alternador da moto, por uma indução magnética, pessoal, ao girar o volante por entre os enrolamentos das bobinas. Isso cria uma tensão elétrica que produz uma corrente alternada, tá bom? Então, a corrente alternada, ela, diferentemente da bateria, onde a gente tinha um polo negativo e um polo positivo, e a gente tinha um fluxo contínuo de corrente quando acionado algum dispositivo, que ia diretamente do polo positivo ao negativo, depois que passasse pelo componente elétrico, e uma tensão já pré-estabelecida na bateria. Se for 12 volts, ela vai manter os 12 volts, pessoal, até que ela descarregue, né? Até que ela já não tenha mais a quantidade de amperes suficiente, ou seja, até que a diferença de potencial se iguale. Aí a bateria vai descarregar. Já a corrente alternada, pessoal, ela não é bem assim. A corrente alternada, a gente pode se dizer que ela
ela oscila a tensão, tá bom, pessoal? Então ela vai de um fio do polo positivo ao negativo. Na verdade, a corrente alternada, ela não tem positivo nem negativo. Ela cria ondas de tensão de corrente elétrica, pessoal, positivas e negativas. Ou seja, quando a gente aciona um dispositivo elétrico que é alimentado por corrente alternada, a corrente alternada vai passar pelo, vamos supor, uma lâmpada. Vamos supor que essa lâmpada funciona com 12 volts de corrente alternada. Então essa lâmpada, a corrente alternada, ela atinge o pico positivo, atinge seu pico, e quando ela atinge o pico máximo de tensão, ela começa a cair. É nesse momento que ela está passando pela lâmpada. A onda positiva vai atingir o pico, a lâmpada vai acender, vai ficando mais forte, atinge o pico, vai ser o pico da iluminação. Aí ela vai caindo, essa tensão, e depois que ela passou pela lâmpada, essa corrente volta, ela passa pela lâmpada, atinge o pico de tensão, encontra terra e volta. Tá? A corrente vai voltar, vai atingir o pico de novo na lâmpada, iluminar ela até o seu pico máximo, e vai caindo essa tensão, vai caindo até zerar. Isso acontece numa frequência, pessoal. No caso da moto, essa frequência ela vai oscilar de acordo com a velocidade do volante magnético. Então, se o volante estiver girando mais rápido, essas ondas de tensão alternada, da corrente alternada, vai ser mais forte, então vai ter uma maior tensão. Se girar devagar, vai ter uma menor tensão. A tensão das residências nossas, de 110 volts, por exemplo, é 60 Hz, pessoal. Ou seja, uma tensão, essa onda acontece 60 vezes por segundo, tá? Então a lâmpada acende, dá o seu pico de onda positiva, aí ela volta, depois a corrente passa pela lâmpada, dá o pico, ela ilumina, aí encontra o terra e volta de novo. Então a onda positiva. Então, pessoal, estamos aqui com uma imagem de uma lâmpada comum, ok? Então vou tentar simular como que é a corrente alternada, como que é o funcionamento disso. Então vamos lá. Então vamos imaginar, pessoal, que aqui é a lâmpada. A gente está ligando essa lâmpada numa tensão alternada. Vamos imaginar que é na moto mesmo. No fio amarelo de uma Titan 150, por exemplo, que fornece a tensão de corrente alternada, tá? Então, pessoal, é claro que o fio amarelo passa pelo regulador e retificador para regular a voltagem, mas a corrente é alternada. Então imaginamos que aqui o fio amarelo está passando nesse filamento aqui, ó, tá? Da lâmpada, e desse lado seria o terra, tá? Fio verde, por exemplo. Então como que acontece essa corrente alternada, ok? Então vamos lá. Assim que que ligamos a lâmpada, a tensão, a corrente vai fluir aqui pelo fio amarelo. Aqui não está amarelo, mas vamos imaginar que é amarelo. Assim que entrar em contato com a resistência que vai encandecer da lâmpada, o que vai acontecer? A tensão aqui é zero, tá? E esse arco é por quê? Porque a tensão ela tem um pico e cai para zero de novo, tá? Então
a corrente vai vir aqui zerada, a lâmpada vai começar a encandecer, encandecer, encandecer. Quando estiver no pico, que seja 12 volts, vai iluminar aqui nos 12 volts. Aí vai cair a tensão, cair até chegar a zero, ou seja, a lâmpada apaga. Aí ela volta, essa tensão de 0 a 12, aqui nesse ponto mais alto, está no pico, acende de novo e volta a 0. Isso ela fica indo e voltando, essa tensão, a todo instante, tá? Então por que a onda negativa e positiva? Porque se imaginar que ela veio daqui, veio como positivo. Até então, aqui era para ser um polo positivo. Aí a hora que ela chega no final aqui da resistência encontro-terra, volta de novo, só que o que era polo positivo agora é negativo, porque está voltando como polo positivo. Então a tensão vai de 0 a 12 vai a 0. E volta de 0 a 12 vai a 0. E fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando essa tensão de corrente alternada. Isso numa frequência bem alta. Por exemplo, a das nossas casas é 60 Hz. Cada Hertz equivale a uma ida e uma volta dessa tensão. Cada vez que vai, ela começa de 0, acende e volta no 0. Ou seja, ela está apagada, ela acende, apaga. E na hora que volta, ela está apagada, ela vai, acende e apaga. Então, cada ciclo a lâmpada acende e apaga 2 vezes. Na nossa tomada é 60 Hz. Então, ela vai acender e apagar 120 vezes. Então, ao nosso olho nu, a gente não consegue ver a luz acender e apagar, porque isso é infração muito rápida. O nosso olho não consegue captar isso. Então, dá a impressão que a lâmpada está permanentemente acesa. E os 110 volts, por exemplo, da residência, ou 220, é a tensão média, tá? Porque o pico da tensão é maior, se a gente for ver, é maior que 110. Só que como vai de 0 ao pico e volta ao 0, isso tem uma média. Então, e a média dessa tensão é 110, pessoal. E nas motocicletas não é diferente. O alternador fornece a energia e a lâmpada do farol, você pode ver, quando está em marcha lenta, parece que ela está acendendo e apagando, acendendo e apagando. É porque a corrente vem aqui, dá o pico, apaga, volta, dá o pico e apaga. Então não é como a corrente contínua, que vai do polo positivo ao negativo continuamente. E sempre tem o mesmo fluxo de direção da corrente, que é do positivo ao negativo. A alternada não, ela vem do positivo aqui, vai ao pico, cai a tensão, aí ela cai a tensão começa a subir voltando, dá o pico e volta. Isso acontece isso numa frequência rápida. Conforme a gente acelera a moto e aumenta o giro, essa frequência vai aumentando cada vez mais e elevando a voltagem consequentemente, ok, galera? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todo o pessoal aí que curtiu os vídeos, a todos os inscritos, a todos os mecânicos, companheiros de profissão, professores do Senai, do ETEC, das FATECs, pessoal que tem elogiado meus vídeos, muito obrigado, tá, pelo carinho de todo mundo. E é isso aí, galera. Tem bastante coisa pra gente estar passando pra galera. Como eu já disse, eu não sou professor de mecânica, mas a gente passa um pouco do conhecimento que a gente tem para os colegas aí, para essa garotada aí. Fico muito feliz, o pessoal montou motor com base nos meus vídeos e agora um pouquinho de noções de elétrica. É isso aí, pessoal. Um grande abraço do Cássio Mecânico, fiquem com Deus e é nóis aí. Valeu, galera!